Cesare Beccaria, Dos Delitos e das Penas. Dos Delitos e das Penas é um livro de 1764. Cesare Beccaria viveu de 1738 a 1794. A edição é de Ridendo Castigar Mores. Versão para e-book, ebooksbrasil.com. Fonte digital www.jar.org. Apresentação: Nelson Jar Garcia. Dos Delitos e das Penas é uma obra que se insere no movimento filosófico e humanitário da segunda metade do século XVIII, ao qual pertencem os trabalhos dos enciclopedistas como Voltaire, Rousseau, Montesquieu e tantos outros. Na época havia graçado a tese de que as penas constituíam uma espécie de vingança coletiva. Essa concepção havia induzido à aplicação de punições de consequências muito superiores e mais terríveis que os males produzidos pelos delitos. Prodigalizara-se a prática de torturas, penas de morte, prisões desumanas, banimentos, acusações secretas. Foi contra essa situação que se insurgiu Beccaria. Sua obra foi elogiada por intelectuais religiosos e nobres, inclusive Catarina da Rússia. As críticas foram poucas, geralmente resultantes de interesses egoísticos de magistrados e clérigos. A humanidade encontrava novos caminhos para garantir a igualdade e a justiça. Estamos divulgando o texto por acreditarmos que deva ser lido de novo, especialmente no Brasil. A prática de torturas entre nós tem sido cada vez mais frequente. A pena de morte, que vai sendo abolida em países mais avançados, aqui tem sido proposta por inúmeros políticos raivosos. Crianças ficam encarceradas sob condições cruéis, às vezes bárbaras. Juízes corruptos vivem no conforto de suas mansões. Assassinos frios, por serem influentes, desfrutam de todas as mordomias. Que o espírito de Beccaria nos ilumine. Biografia do autor. Cesare Bonesana, Marquês de Beccaria, nasceu em Milão no ano de 1738. Educado em Paris pelos jesuítas, entregou-se com entusiasmo ao estudo da literatura e das matemáticas. Muita influência exerceu na formação do seu espírito a leitura das Lettres persanes de Montesquieu e de L'Esprit de Helvétius. Desde então, todas as suas preocupações se voltaram para o estudo da filosofia. Foi ele um dos fundadores da sociedade literária que se formou em Milão e que, inspirando-se no exemplo de Helvétius, divulgou os novos princípios da filosofia francesa. Além disso, a fim de divulgar na Itália as ideias novas, Beccaria fez parte da redação do jornal Dois Café, que apareceu de 1764 a 1765. Foi mais ou menos por essa época que, insurgindo-se contra as injustiças dos processos criminais em voga, Beccaria principiou a agitar com seus amigos, entre os quais se destacavam os irmãos Pietro e Alessandro Verri, os complexos problemas relacionados com a matéria. Assim teve origem o seu livro De Deliti e delle Pene. Receoso de perseguições, o autor mandou imprimir sua obra secretamente em Livorno e ainda assim velando muitos pensamentos com expressões vagas e indecisas. O Tratado dos Delitos e das Penas é a filosofia francesa aplicada à legislação penal, contra a tradição jurídica, invoca a razão e o sentimento. Faz-se porta-voz dos protestos da consciência pública contra os julgamentos secretos, o juramento imposto aos acusados, a tortura, a confiscação, as penas infamantes, a desigualdade ante o castigo, a atrocidade dos suplícios. Estabelece limites entre a justiça divina e a justiça humana, entre os pecados e os delitos, condena o direito de vingança e toma por base do direito de punir a utilidade social, declara a pena de morte inútil e reclama a proporcionalidade das penas aos delitos, assim como a separação do poder judiciário e do poder legislativo. Nenhum livro fora tão oportuno e o seu sucesso foi verdadeiramente extraordinário, sobretudo entre os filósofos franceses. O Abade Morellet traduziu-o, Diderot anotou-o, Voltaire comentou-o, D'Alembert, Buffon, Hume, Helvétius, o Barão de Holbach, em suma, todos os grandes homens, em suma, todos os grandes homens da França manifestaram desde logo a sua admiração e seu entusiasmo. Em 1766, indo a Paris, Beccaria foi alvo das mais vivas demonstrações de simpatia. No entanto, tendo regressado a Milão, cidade que ele não mais abandonou, teve de sofrer uma campanha infamante por parte de seus adversários, que ainda se apegavam aos preconceitos e à rotina para acusá-lo de heresia.
A denúncia não teve consequências, mas Beccaria ressentiu-se de tal forma que o receio de novas perseguições levou a renunciar às dissertações filosóficas. Em 1768, o governo austríaco, sabedor de que ele recusara as ofertas de Catarina II, que procurara atraí-lo para São Petersburgo, criou em seu favor uma cátedra de economia política. Beccaria morreu em Milão em 1794. Prefácio do autor. Alguns fragmentos da legislação de um antigo povo conquistador, compilados por ordem de um príncipe que reinou há 12 séculos em Constantinopla, combinadas em seguida com os costumes dos lombardos e amortalhados no volumoso calhamaço de comentários obscuros, constituem o velho acervo de opiniões que uma grande parte da Europa honrou com o nome de leis. E mesmo hoje, o preconceito da rotina, tão funesto quanto generalizado, faz que uma opinião de Carpozou, uma velha prática indicada por Claro, um suplício imaginado com bárbara complacência por Francisco, sejam as regras que friamente seguem esses homens que deveriam tremer quando decidem da vida e fortuna dos seus concidadãos. É esse código informe, que não passa de produção monstruosa dos séculos mais bárbaros, que eu quero examinar nesta obra. Limitar-me-ei, porém, ao sistema criminal, cujos abusos ousaria assinalar aos que estão encarregados de proteger a felicidade pública, sem preocupação de dar ao meu estilo encanto que seduz a impaciência dos leitores vulgares. Se pude investigar livremente a verdade, se me elevei acima das opiniões comuns, devo tal independência à indulgência e às luzes do governo sob o qual tenho a felicidade de viver. Os grandes reis e príncipes que querem a felicidade dos homens que governam são amigos da verdade, quando esta lhes é revelada por um filósofo que, do fundo do seu retiro, mostra uma coragem isenta de fanatismo e se contenta em combater com as armas da razão as empresas da violência e da intriga. De resto, examinando-se os abusos de que vamos falar, verificar-se-á que os mesmos constituem a sátira e a vergonha dos séculos passados, mas não do nosso século e dos seus legisladores. Se alguém quiser dar-me a honra de criticar meu livro, trate antes de apreender bem o fim que me propus. Longe de pensar em diminuir a autoridade legítima, ver-se-á que todos os meus esforços só visam a engrandecê-la, e esta se engrandecerá de fato quando a opinião pública for mais poderosa do que a força, quando a indulgência e a humanidade fizerem que se perdoe aos príncipes o seu poder. Críticos houve cujas intenções não podiam ser honestas, que atacaram esta obra alterando-a. Devo interromper-me um instante para impor silêncio à mentira azonhada, aos furores do fanatismo, às calúnias covardes do ódio. Os princípios de moral e de política aceitos entre os homens derivam em geral de 3 fontes: a revelação, a lei natural e as convenções sociais. Não se pode estabelecer comparação entre a primeira e as duas últimas, do ponto de vista dos seus fins principais. Completam-se, porém, ao tenderem igualmente para tornar os homens felizes na terra. Discutir as relações das convenções sociais não significa atacar as relações que podem encontrar-se entre a revelação e a lei natural. Uma vez que esses princípios divinos, embora imutáveis, forem de 1000 modos desnaturados nos espíritos corruptos, ou pela maldade humana, ou pelas falsas religiões, ou pelas ideias arbitrárias da virtude e do vício, deve parecer necessário examinar, pondo de lado quaisquer considerações estranhas, os resultados das simples convenções humanas, quer essas convenções tenham sido feitas realmente, quer se suponham vantajosas para todos. Todas as opiniões, todos os sistemas de moral devem reunir-se necessariamente nesse ponto, e nunca se louvariam bastante os louváveis esforços tendentes a reconduzir os mais obstinados e os mais incrédulos aos princípios que levam os homens a viver em sociedade. Podem, pois, distinguir-se 3 espécies de virtudes e de vícios, cuja fonte está igualmente na religião, na lei natural e nas convenções políticas. Jamais devem essas 3 espécies estar em contradição entre si. Não alcançam, contudo, os mesmos resultados e não obrigam aos mesmos deveres. A lei natural exige menos que a revelação, e as convenções sociais menos que a lei natural. Assim, é muito importante distinguir bem os efeitos dessas convenções, isto é, dos pactos expressos ou tácitos que os homens se impuseram, porque nisso deve residir o exercício legítimo da força nessas relações de homem a homem que não exigem a missão especial do Ser Supremo. Pode dizer-se, portanto, com razão, que as ideias da virtude política são variáveis. As de virtude natural seriam sempre claras e precisas se as fraquezas e as paixões humanas não empanassem a sua pureza. As ideias da virtude religiosa são imutáveis e constantes, porque foram imediatamente reveladas pelo próprio Deus, que as conserva inalteráveis. Pode, pois, aquele que fala das convenções sociais e dos seus resultados ser acusado de mostrar princípios contrários à lei natural ou à revelação por nada dizer a respeito? Se diz que o estado de guerra precedeu a reunião dos homens em sociedade. É o caso de compará-los a Hobbes, que não supõe para um homem isolado nenhum dever, nenhuma obrigação natural? Não se pode, ao contrário, considerar o que ele diz como um fato que foi tão somente a consequência da corrupção humana e da ausência das leis? Enfim, não é um erro censurar um escritor que examina os efeitos das convenções sociais por não admitir, antes de tudo, a existência mesma dessas convenções?
A justiça divina e a justiça natural são, por sua essência, constantes e invariáveis, porque as relações existentes entre dois objetos da mesma natureza não podem mudar nunca. Mas a justiça humana, ou se se quiser, a justiça política, não sendo mais do que uma relação estabelecida entre uma ação e o estado variável da sociedade, também pode variar, à medida que essa ação se torne vantajosa ou necessária ao estado social. Só se pode determinar bem a natureza dessa justiça examinando com atenção as relações complicadas das inconstantes combinações que governam os homens. Se todos esses princípios, essencialmente distintos, chegam a confundir-se, já não é possível raciocinar com clareza sobre os assuntos políticos. Cabe aos teólogos estabelecer os limites do justo e do injusto, segundo a maldade ou a bondade interiores da ação. Ao publicista cabe determinar tais limites em política, isto é, sobre as relações do bem e do mal que a ação possa fazer à sociedade. Esse último objeto não pode acarretar nenhum prejuízo ao outro, porque todos sabem quanto a virtude política está abaixo das virtudes inalteráveis que emanam da divindade. Repito, pois, que se quiserem dar ao meu livro a honra de uma crítica, não comece por me atribuir princípios contrários à virtude ou à religião, pois tais princípios não são os meus. Em lugar de me assinalar como um ímpio ou um sedicioso, contentem-se em mostrar que sou mau lógico ou ignorante político. Não tremam a cada posição em que defendo os interesses da humanidade. Verifique a inutilidade de minhas máximas e os perigos que podem ter minhas opiniões. Façam-me ver as vantagens das práticas recebidas. Dei o testemunho público dos meus princípios religiosos e da minha submissão ao soberano, ao responder às notas e observações que se publicaram contra minha obra. Devo guardar silêncio em relação aos escritores que, doravante, só me opuseram às mesmas objeções. Só me opuserem às mesmas objeções. Mas aquele que puser em sua crítica a decência e o respeito que os homens honestos se devem entre si, e quem tiver bastantes luzes para não me obrigar a demonstrar-lhe os princípios mais simples de qualquer natureza que sejam, encontrará em mim um homem menos apressado a defender suas opiniões particulares do que um tranquilo amigo da verdade, pronto a confessar os seus erros. 1. Introdução. As vantagens da sociedade devem ser igualmente repartidas entre todos os seus membros. No entanto, entre os homens reunidos, nota-se a tendência contínua de acumular no menor número os privilégios, o poder e a felicidade para só deixar à maioria miséria e fraqueza. Só com boas leis podem impedir-se tais absurdos, mas de ordinário, os homens abandonam a lei provisórias e a prudência do momento, o cuidado de regular os negócios mais importantes quando não os confiam à discrição daqueles mesmos cujo interesse é oporem-se às melhores instituições e às leis mais sábias. Além disso, não é senão depois de terem vagado por muito tempo no meio dos erros mais funestos, depois de terem exposto 1000 vezes a própria liberdade e a própria existência, que cansados de sofrer, reduzidos aos últimos extremos, os homens se determinaram a remediar os males que os afligem. Então, finalmente, abrem os olhos a essas verdades palpáveis que, por sua simplicidade mesma, escapam aos espíritos vulgares, incapazes de analisar os objetos e acostumados a receber sem exame e sobre palavra todas as impressões que se lhes queiram dar. Abramos a história, veremos que as leis, que deveriam ser convenções feitas livremente entre homens livres, não foram, ou mais das vezes, senão um instrumento das paixões da minoria, ou produto do acaso e do momento, e nunca a obra de um prudente observador da natureza humana que tenha sabido dirigir todas as ações da sociedade com este único fim, todo o bem-estar possível para a maioria. Felizes as nações, se há algumas, que não esperaram que revoluções lentas e vicissitudes incertas fizessem do excesso do mal uma orientação para o bem, e que, mediante leis sábias, apressaram a passagem de um para o outro. Como é digno de todo o reconhecimento do gênero humano, o filósofo, que do fundo do seu retiro obscuro e desprezado, teve a coragem de lançar na sociedade as primeiras sementes, por tanto tempo, infrutíferas das verdades úteis. As verdades filosóficas por toda parte divulgadas através da imprensa revelaram, enfim, as verdadeiras relações que unem os soberanos aos súditos e os povos entre si. O comércio animou-se e entre as nações elevou-se uma guerra industrial, a única digna dos homens sábios e dos povos policiados. Mas se as luzes do nosso século já produziram alguns resultados, longe estão de ter dissipado todos os preconceitos que tínhamos. Ninguém se levantou senão frouxamente contra a barbárie das penas em uso nos nossos tribunais. Ninguém se ocupou com reformar a irregularidade dos processos criminais, essa parte da legislação tão importante enquanto descurada em toda a Europa. Raramente se procurou destruir em seus fundamentos as séries de erros acumulados desde vários séculos, e muito poucas pessoas tentaram reprimir pela força das verdades imutáveis os abusos de um poder sem limites e fazer cessar os exemplos bem frequentes dessa fria atrocidade que os homens poderosos encaram como um dos seus direitos. Entretanto, os dolorosos gemidos do fraco, sacrificado à ignorância cruel e aos opulentos covardes, os tormentos atrozes que a barbárie inflige por crimes sem provas ou por delitos quiméricos, o aspecto abominável dos xadrezes e das masmorras, cujo horror é ainda aumentado pelo suplício mais insuportável para os infelizes,
a incerteza, tanto os métodos odiosos, espalhados por toda parte, deveriam ter despertado a atenção dos filósofos, essa espécie de magistrados que dirige as opiniões humanas. O imortal Montesquieu só ocasionalmente pode abordar essas importantes matérias. Se eu seguir as pegadas luminosas desse grande homem, é que a verdade é uma e a mesma em toda parte. Mas os que sabem pensar, e é somente para estes que escrevo, saberão distinguir meus passos dos seus. Sentir-me-ei feliz, se como ele puder ser objeto do vosso secreto reconhecimento, ó vós, discípulos obscuros e pacíficos da razão. Sentir-me-ei feliz se puder citar alguma vez esse frêmito pelo qual as almas sensíveis responderam à voz dos defensores da humanidade. Seria este talvez o momento de examinar e distinguir as diferentes espécies de delitos e a maneira de puni-los. Mas o número e a variedade dos crimes, segundo as diversas circunstâncias de tempo e de lugar, nos lançariam num atalho imenso e fatigante. Contentar-me-ei, pois, com indicar os princípios mais gerais, as faltas mais comuns e os erros mais funestos, evitando igualmente os excessos dos que, por um amor mal entendido da liberdade, procuram introduzir a desordem e dos que desejariam submeter os homens à regularidade dos claustros. Mas qual é a origem das penas e qual o fundamento do direito de punir? Quais serão as punições aplicáveis aos diferentes crimes? Será a pena de morte verdadeiramente útil, necessária, indispensável para a segurança e a boa ordem da sociedade? Serão justos os tormentos e as torturas? Conduzirão ao fim que as leis se propõem? Quais os melhores meios de prevenir os delitos? Serão as mesmas penas igualmente úteis em todos os tempos? Que influência exercem sobre os costumes? Todos esses problemas merecem que se procure resolvê-los com essa precisão geométrica que triunfa da destreza dos sofismas, das dúvidas tímidas e das seduções da eloquência. Sentir-me-ei feliz se não tivesse outro mérito além de ter sido o primeiro que apresentou na Itália com maior clareza o que outras nações ousaram escrever e começam a praticar. Mas se ao sustentar os direitos do gênero humano e da verdade invencível, contribuir para salvar da morte atroz algumas das trêmulas vítimas da tirania ou da ignorância igualmente funesta, as bênçãos e as lágrimas de um único inocente reconduzido aos sentimentos da alegria e da felicidade consolar-me-iam do desprezo do resto dos homens. 2. Origem das penas e direito de punir. A moral política não pode proporcionar à sociedade nenhuma vantagem durável, se não for fundada sobre sentimentos indeléveis do coração do homem. Toda lei que não for estabelecida sobre essa base encontrará sempre uma resistência a qual será constrangida a ceder. Assim, a menor força continuamente aplicada destrói por fim um corpo que pareça sólido porque lhe comunicou um movimento violento. Consultemos, pois, o coração humano. Acharemos nele os princípios fundamentais do direito de punir. Ninguém fez gratuitamente o sacrifício de uma porção de sua liberdade visando unicamente ao bem público. Tais quimeras só se encontram nos romances. Cada homem só por seus interesses está ligado às diferentes combinações políticas deste globo, e cada qual desejaria, se fosse possível, não estar ligado pelas convenções que obrigam os outros homens. Sendo a multiplicação do gênero humano, embora lenta e pouco considerável, muito superior aos meios que apresentava a natureza estéril e abandonada para satisfazer necessidades que se tornavam cada dia mais numerosas e se cruzavam de mil maneiras, os primeiros homens até então selvagens se viram forçados a reunir-se. Formadas algumas sociedades, logo se estabeleceram novas na necessidade em que se ficou de resistir às primeiras, e assim viveram essas hordas, como tinham feito os indivíduos no contínuo estado de guerra entre si. As leis foram as condições que reuniram os homens, a princípio independentes e isolados sobre a superfície da terra. Cansados de só viver no meio de temores e de encontrar inimigos por toda parte, fatigados de uma liberdade que a incerteza de conservá-la tornava útil, sacrificaram uma parte dela para gozar do resto com mais segurança. A soma de todas essas porções de liberdade, sacrificadas assim ao bem geral, formou a soberania da nação. E aquele que foi encarregado pelas leis do depósito das liberdades e dos cuidados da administração foi proclamado soberano do povo. Não bastava, porém, ter formado esse depósito. Era preciso protegê-lo contra as usurpações de cada particular, pois tal é a tendência do homem para o despotismo, que ele procura sem cessar, não só retirar da massa comum sua porção de liberdade, mas ainda usurpar a dos outros. Eram necessários meios sensíveis e bastante poderosos para comprimir esse espírito despótico que logo tornou a mergulhar a sociedade no seu antigo caos. Esses meios foram as penas estabelecidas contra os infratores das leis. Disse eu que esses meios tiveram de ser sensíveis porque a experiência fez ver quanto a maioria está longe de adotar princípios estáveis de conduta. Nota-se em todas as partes do mundo físico e moral um princípio universal de dissolução, cuja ação só pode ser obstada nos seus efeitos sobre a sociedade por meios que impressionam imediatamente os sentidos e que se fixam nos espíritos para contrabalançar por impressões vivas a força das paixões particulares, quase sempre opostas ao bem geral. Qualquer outro meio seria insuficiente. Quando as paixões são vivamente abaladas pelos objetos presentes, os mais sábios discursos, a eloquência mais arrebatadora, as verdades mais sublimes, não passam para elas de um freio impotente que logo despedaçam. Por conseguinte, só a necessidade constrange os homens a ceder uma parte de sua liberdade.
Daí resulta que cada um só consente em pôr no depósito comum a menor porção possível dela, isto é, precisamente o que era preciso para empenhar os outros em mantê-lo na posse do resto. O conjunto de todas essas pequenas porções de liberdade é o fundamento do direito de punir. Todo exercício do poder que se afastar dessa base é abuso e não justiça. É um poder de fato e não de direito. É uma usurpação e não mais um poder legítimo. As penas que ultrapassam a necessidade de conservar o depósito da salvação pública são injustas por sua natureza, e tanto mais justas serão quanto mais sagradas e inviolável for a segurança e maior a liberdade que o soberano conservar aos súditos. 3. Consequências desses princípios. A primeira consequência desses princípios é que só as leis podem fixar as penas de cada delito e que o direito de fazer leis penais não pode residir senão na pessoa do legislador, que representa toda a sociedade unida por um contrato social. Ora, o magistrado, que também faz parte da sociedade, não pode com justiça infligir a outro membro da sociedade uma pena que não seja estatuída pela lei. E do momento em que o juiz é mais severo do que a lei, ele é injusto, pois acrescenta um castigo novo ao que já está determinado. Segue-se que nenhum magistrado pode, mesmo sob o pretexto do bem público, aumentar a pena pronunciada contra o crime de um cidadão. A segunda consequência é que o soberano, que representa a própria sociedade, só pode fazer leis gerais, às quais todos devem submeter-se. Não lhe compete, porém, julgar se alguém violou essas leis. Com efeito, no caso de um delito, há duas partes: o soberano, que afirma que o contrato social foi violado, e o acusado, que nega essa violação. É preciso, pois, que haja entre ambos um terceiro que decida a contestação. Esse terceiro é o magistrado, cujas sentenças devem ser sem apelo e que deve simplesmente pronunciar se há um delito ou se não há. Em terceiro lugar, mesmo que a atrocidade das mesmas não fosse reprovada pela filosofia, mãe das virtudes benéficas, e por essa razão esclarecida, que prefere governar homens felizes e livres a dominar covardemente um rebanho de tímidos escravos, mesmo que os castigos cruéis não se opusessem diretamente ao bem público e ao fim que se lhes atribui, o de impedir os crimes, bastará provar que essa crueldade é inútil, para que se deva considerá-la como odiosa, revoltante e contrária a toda a justiça e à própria natureza do contrato social. 4. Da interpretação das leis. Resulta ainda dos princípios estabelecidos precedentemente que os juízes dos crimes não podem ter o direito de interpretar as leis penais pela razão mesma de que não são legisladores. Os juízes não receberam as leis como uma tradição doméstica ou como um testamento dos nossos antepassados, que aos seus descendentes deixaria apenas a missão de obedecer. Recebem-nas da sociedade viva, ou do soberano, que é representante dessa sociedade, como depositário legítimo do resultado atual da vontade de todos. Não se julgue que a autoridade das leis esteja fundada na obrigação de executar antigas convenções. Essas velhas convenções são nulas, pois não puderam ligar vontades que não existiam. Não se pode, sem injustiça, exigir sua execução. Seria reduzir os homens a não passar de um vil rebanho sem vontade e sem direitos. As leis emprestam sua força da necessidade de orientar os interesses particulares para o bem geral e do juramento formal ou tácito que os cidadãos vivos voluntariamente fizeram ao rei. Qual será, pois, o legítimo intérprete das leis? O soberano, isto é, o depositário das vontades atuais de todos, e não um juiz cujo dever consiste exclusivamente em examinar se tal homem praticou ou não um ato contrário às leis. O juiz deve fazer um silogismo perfeito. A maior deve ser a lei geral, a menor a ação conforme ou não à lei, a consequência a liberdade ou a pena. Se o juiz for constrangido a fazer um raciocínio a mais, ou se o fizer por conta própria, tudo se torna incerto e obscuro. Nada mais perigoso do que o axioma comum de que é preciso consultar o espírito da lei. Adotar tal axioma é romper todos os diques e abandonar as leis à torrente das opiniões. Essa verdade me parece demonstrada, embora me pareça um paradoxo aos espíritos vulgares que se impressionam mais fortemente com uma pequena desordem atual do que com consequências distantes, mas 1000 vezes mais funestas, de um só princípio falso estabelecido numa nação. Todos os nossos conhecimentos, todas as nossas ideias se mantêm. Quanto mais complicadas, tanto maiores são as suas relações e resultados. Cada homem tem sua maneira própria de ver, e o mesmo homem, em diferentes épocas, vê diversamente os mesmos objetos. O espírito de uma lei seria, pois, o resultado da boa ou má lógica de um juiz, de uma digestão fácil ou penosa, da fraqueza do acusado, da violência das paixões do magistrado, de suas relações com o ofendido, enfim, de todas as pequenas causas que mudam as aparências e desnaturam os objetos no espírito inconstante do homem. Veríamos assim a sorte de um cidadão mudar de face ao passar para outro tribunal, e a vida dos infelizes estaria à mercê de um falso raciocínio, ou do mau humor do juiz. Veríamos o magistrado interpretar apressadamente as leis, segundo as ideias vagas e confusas que se apresentassem ao seu espírito. Veríamos os mesmos delitos punidos diferentemente em diferentes tempos, pelo mesmo tribunal, porque, em lugar de escutar a voz constante e invariável das leis, ele se entregaria à instabilidade enganosa das interpretações arbitrárias. Podem essas irregularidades funestas ser postas em paralelo com os inconvenientes momentâneos que às vezes produz a observação literal das leis? Pergunta.
Talvez esses inconvenientes passageiros obriguem o legislador a fazer, no texto equívoco de uma lei, correções necessárias e fáceis, mas seguindo a letra da lei, não se terá ao menos que temer esses raciocínios perniciosos, nem essa licença envenenada de tudo explicar de maneira arbitrária e muitas vezes com intenção venal. Quando as leis forem fixas e literais, quando só confiar ao magistrado a missão de examinar os atos dos cidadãos para decidir se tais atos são conformes ou contrários à lei escrita, quando, enfim, a regra do justo e do injusto, que deve dirigir em todos os seus atos o ignorante e o homem instruído, não for um motivo de controvérsia, mas simples questão de fato, então não mais se verão cidadãos submetidos ao jugo de uma multidão de pequenos tiranos, tanto mais insuportáveis quanto menor é a distância entre o opressor e o oprimido, tanto mais cruéis quanto maior resistência encontram, porque a crueldade dos tiranos é proporcional não às suas forças, mas aos obstáculos que se lhes opõem. Tanto mais funestos quanto ninguém pode livrar-se do seu jugo, senão submetendo-se ao despotismo de um só. Com leis penais executadas à letra, cada cidadão pode calcular exatamente os inconvenientes de uma ação reprovável. E isso é útil porque tal conhecimento poderá desviá-lo do crime. Gozará com segurança de sua liberdade e dos seus bens. E isso é justo porque é esse o fim da reunião dos homens em sociedade. É verdade também que os cidadãos adquirirão assim um certo espírito de independência e serão menos escravos do que ousaram dar o nome sagrado de virtude à covardia, às fraquezas e às complacências cegas. Estarão, porém, menos submetidos às leis e à autoridade dos magistrados. Tais princípios desagradarão, sem dúvida, aos déspotas subalternos que se arrogaram o direito de esmagar seus inferiores com o peso da tirania que sustentam. Tudo eu poderia recear se esses pequenos tiranos se lembrassem um dia de ler o meu livro e entendê-lo, mas os tiranos não leem. 5. Da obscuridade das leis. Se a interpretação arbitrária das leis é um mal, também o é a sua obscuridade, pois precisam ser interpretadas. Esse inconveniente é bem maior ainda quando as leis não são escritas em língua vulgar. Enquanto o texto das leis não for um livro familiar, uma espécie de catecismo, enquanto forem escritas numa língua morta e ignorada do povo, e enquanto forem solenemente conservadas como misteriosos oráculos, o cidadão que não puder julgar por si mesmo as consequências que devem ter os seus próprios atos sobre a sua liberdade e sobre os seus bens, ficará na dependência de um pequeno número de homens depositários e intérpretes das leis. Colocai o texto sagrado das leis nas mãos do povo, e quanto mais homens houver que o lerem, tanto menos delitos haverá, pois não se pode duvidar que no espírito daquele que medita um crime, o conhecimento e a certeza das penas ponham freio à eloquência das paixões. Que pensar dos homens quando se reflete que as leis da maior parte das nações estão escritas em línguas mortas e que esse costume bárbaro ainda subsiste nos países mais esclarecidos da Europa? Dessas últimas reflexões resulta que, sem um corpo de leis escritas, jamais uma sociedade poderá tomar uma forma de governo fixo em que a força resida no corpo político e não nos membros desse corpo, em que as leis não possam alterar-se e destruir-se pelo choque dos interesses particulares, nem reformar-se senão pela vontade geral. A razão e a experiência fizeram ver quantas tradições humanas se tornam mais duvidosas e mais contestadas à medida que a gente se afasta de sua fonte. Ora, se não existe um momento estável do pacto social, como resistirão as leis ao movimento sempre vitorioso do tempo e das paixões? Vê-se por aí igualmente a utilidade da imprensa, que pode só ela tornar todo o público, e não alguns particulares, depositário do código sagrado das leis. Foi a imprensa que dissipou esse tenebroso espírito de cabala e de intriga, que não pode suportar a luz e que finge desprezar a ciência somente porque secretamente as temem. Se agora na Europa diminuem esses crimes atrozes que assombravam nosso país, se saímos enfim desse estado... se saímos enfim desse estado de barbárie que tornava nossos antepassados ora escravos, ora tiranos, é à imprensa que o devemos. Os que conhecem a história de 2 ou 3 séculos e do nosso podem ver a humanidade, a generosidade, a tolerância mútua e as mais doces virtudes nascerem no seio do luxo e da indolência. Quais foram, ao contrário, as virtudes dessas épocas que, tão sem propósitos, se chamam séculos da boa fé e da simplicidade antiga? A humanidade gemia sob o jugo da implacável superstição. A avareza e a ambição de um pequeno número de homens poderosos inundavam de sangue humano os palácios dos grandes e os tronos dos reis. Eram traições secretas e morticínios públicos. O povo só encontrava na nobreza opressores e tiranos, e os ministros do evangelho, manchados na carnificina e as mãos ainda sangrentas, ousavam oferecer aos olhos do povo um Deus de misericórdia e de paz. Os que se levantam contra a pretensa corrupção do grande século em que vivemos não acharão, ao menos, que esse quadro abominável possa convir-lhe. 6. Da prisão. Outorga-se, em geral, aos magistrados encarregados de fazer as leis um direito contrário ao fim da sociedade, que é a segurança pessoal. Refiro-me ao direito de prender discricionariamente os cidadãos, de tirar a liberdade ao inimigo sob pretextos frívolos e, por conseguinte, de deixar livres os que eles protegem, malgrado todos os indícios do delito. Como se tornou tão comum um erro tão funesto? Pergunta.
Embora a prisão difira das outras penas, por dever necessariamente preceder a declaração jurídica do delito, nem por isso deixa de ter, como todos os outros gêneros de castigos, o caráter essencial de que só a lei deve determinar o caso em que é preciso empregá-la. Assim, a lei deve estabelecer de maneira fixa por que indícios de delito um acusado pode ser preso e submetido a interrogatório. O clamor público, a fuga, as confissões particulares, o depoimento de um cúmplice de crime, as ameaças que o acusado pode fazer, seu ódio inverterado ou ofendido, um corpo de delito existente e outras presunções semelhantes bastam para permitir a prisão de um cidadão. Tais indícios devem, porém, ser especificados de maneira estável pela lei e não pelo juiz, cuja sentença se torna um atentado à liberdade pública quando não são simplesmente a aplicação particular de uma máxima geral emanada do Código das Leis. À medida que as penas forem mais brandas, quando as prisões já não forem a horrível mansão do desespero e da fome, quando a piedade, a humanidade penetrarem nas masmorras, quando enfim os executores impiedosos dos rigores da justiça abrirem os corações à compaixão, as leis poderão contentar-se com indícios mais fracos para ordenar a prisão. A prisão não deveria deixar nenhuma nota de infâmia sobre o acusado cuja inocência foi juridicamente reconhecida. Entre os romanos, quantos cidadãos não vemos acusados anteriormente de crimes hediondos, mas em seguida reconhecidos inocentes, receberem da veneração do povo os primeiros cargos do Estado? Porque é tão diferente em nossos dias a sorte de um inocente preso? É porque o sistema atual da jurisprudência criminal apresenta aos nossos espíritos a ideia da força e do poder em lugar da justiça. É porque se lançam indistintamente na mesma masmorra o inocente suspeito e o criminoso convicto. É porque a prisão entre nós é antes um suplício que um meio de deter um acusado. É porque finalmente as forças que defendem externamente o trono e os direitos da nação estão separadas das que mantêm as leis no interior, quando deveriam estar estreitamente unidas. Na opinião pública, as prisões militares desonram bem menos do que as prisões civis. Se as tropas do Estado, reunidas sob a autoridade das leis comuns, sem contudo dependerem imediatamente dos magistrados, forem encarregadas da guarda das prisões, a mancha de infâmia desapareceria ante o aparato e o fausto que acompanha os corpos militares, porque, em geral, a infâmia, como tudo o que depende das opiniões populares, se liga mais à forma do que ao fundo. Mas, como as leis e os costumes de um povo estão sempre atrasados de vários séculos em relação às luzes atuais, conservamos ainda a barbárie e as ideias ferozes dos caçadores do norte, nossos selvagens antepassados. Os nossos costumes e as nossas leis retardatárias estão bem longe das luzes dos povos. Ainda estamos dominados pelos preconceitos bárbaros que nos legaram os nossos avós, os bárbaros caçadores do norte. 7. Dos indícios do delito e da forma dos julgamentos. Eis um teorema geral que pode ser muito útil para calcular a certeza de um fato e principalmente o valor dos indícios de um delito. Quando as provas de um fato se apoiam todas entre si, isto é, quando os indícios do delito não se sustentam senão uns pelos outros, quando a força de várias provas depende da verdade de uma só, o número dessas provas nada acrescenta nem subtrai a probabilidade do fato. Merecem pouca consideração, porque destruindo a única prova que parece certa, derrubais todas as outras. Mas quando as provas são independentes, isto é, quando cada indício se prova à parte, quanto mais numerosos forem esses indícios, tanto mais provável será o delito, porque a falsidade de uma prova em nada influi sobre a certeza das restantes. Não se admirem de ver-me empregar a palavra probabilidade ao tratar de crimes que, para merecerem um castigo, devem ser certos, porque a rigor toda certeza moral é apenas uma probabilidade que merece, contudo, ser considerada como uma certeza, quando todo homem de bom senso é forçado a dar-lhe o seu assentimento por uma espécie de hábito natural que resulta da necessidade de agir que é anterior a toda a especulação. A certeza que se exige para convencer um culpado é, pois, a mesma que determina todos os homens nos seus mais importantes negócios. As provas de um delito podem distinguir-se em provas perfeitas e provas imperfeitas. As provas perfeitas são as que demonstram positivamente que é impossível que o acusado seja inocente. As provas são imperfeitas quando não excluem a possibilidade de inocência do acusado. Uma única prova perfeita é suficiente para autorizar a condenação. Se quiser, porém, condenar sobre provas imperfeitas, como cada uma dessas provas não estabelece a impossibilidade da inocência do acusado, é preciso que seja um número muito grande para valer uma prova imperfeita, isto é, para provarem todas juntas que é impossível que o acusado não seja culpado. Acrescentarei ainda que as provas imperfeitas, às quais o acusado nada responde satisfatório, embora deva ser inocente, ter meio de justificar-se, se tornam por isso mesmo provas perfeitas. É todavia mais fácil sentir essa certeza moral de um delito do que defini-la exatamente. Eis o que me faz encarar como sábia a lei, que em algumas nações dá ao juiz principal assessores que o magistrado não escolheu, mas que a sorte designou livremente, porque então a ignorância que julga por sentimento está menos sujeita ao erro do que o homem instruído que decide segundo a incerta opinião.
Quando as leis são claras e precisas, o dever do juiz limita-se à constatação do fato. Se são necessárias destreza e habilidade na investigação das provas de um delito, se requerem clareza e precisão na maneira de apresentar o seu resultado, para julgar segundo esse mesmo resultado, basta o simples bom senso, guia menos enganador do que todo o saber de um juiz acostumado a só procurar culpados por toda parte e levar tudo ao sistema que adotou segundo os seus estudos. Felizes as nações entre as quais o conhecimento das leis não é uma ciência. Lei sábia, cujos efeitos são sempre felizes, é a que prescreve que cada um seja julgado por seus iguais, porque quando se trata da fortuna e da liberdade de um cidadão, todos os sentimentos inspirados pela desigualdade devem silenciar. Ora, o desprezo com o qual o homem poderoso olha para a vítima do infortúnio e a indignação que experimenta um homem de condição medíocre ao ver o culpado que está acima dele por sua condição, são sentimentos perigosos que não existem nos julgamentos de que falo. Quando o culpado e o ofendido estão em condições desiguais, os juízes devem ser escolhidos metade entre os iguais do acusado e metade entre os do ofendido, para contrabalançar assim os interesses pessoais que modificam, mau grado nosso, as aparências dos objetos e para só deixar falar a verdade e as leis. Igualmente justo é que o culpado possa recusar um certo número dos juízes que lhe forem suspeitos, e se o acusado gozar constantemente desse direito, exercê-lo-á com reserva, porque de outro modo pareceria condenar-se a si mesmo. Sejam públicos os julgamentos, sejam também as provas do crime, e a opinião, que é talvez o único laço das sociedades, porá freio à violência e às paixões. O povo dirá, não somos escravos, mas protegidos pelas leis. Esse sentimento de segurança que inspira a coragem equivale a um tributo para o soberano que compreende os seus verdadeiros interesses. Não entrarei em outros pormenores sobre as precauções que exige o estabelecimento dessas espécies de instituições. Para aqueles aos quais é necessário tudo dizer, tudo eu diria inutilmente. 8. Das testemunhas. É importante em toda boa legislação determinar de maneira exata o grau de confiança que se deve dar às testemunhas e a natureza das provas necessárias para constatar o delito. Todo homem razoável, isto é, todo homem que puser ligação em suas ideias e que experimentar as mesmas sensações que os outros homens, poderá ser recebido em testemunho, mas a confiança que se lhe der deve medir-se pelo interesse que ele tem de dizer ou não dizer a verdade. É, pois, por motivos frívolos e absurdos que as leis não admitem testemunho nem as mulheres, por causa da sua franqueza, nem os condenados, porque estes morreram civilmente, nem as pessoas com nota de infâmia, porque em todos esses casos, uma testemunha pode dizer a verdade quando não tem nenhum interesse em mentir. Entre os abusos de palavras que tiveram certa influência sobre os negócios deste mundo, um dos mais notáveis é o que faz considerar como nulo o depoimento de um culpado já condenado. Vamos de novo. Entre os abusos de palavras que tiveram certa influência sobre os negócios deste mundo, um dos mais notáveis é o que faz considerar como nulo o depoimento de um culpado já condenado. Graves jurisconsultos fazem este raciocínio. Este homem foi atingido por morte civil. Ora, o morto já não é capaz de nada. Muitas vítimas se sacrificaram a essa vã metáfora. E muitas vezes se tem contestado seriamente a verdade santa o direito de preferência sobre as formas judiciárias. Sem dúvida, é preciso que os depoimentos de um culpado já condenado não possam retardar o curso da justiça, mas porque, após a sentença, não conceder aos interesses da verdade a terrível situação do culpado alguns instantes ainda para justificar, se possível, ou aos seus cúmplices ou a si próprio, com depoimentos novos que mudam a natureza do fato? As formalidades e criteriosas procrastinações são necessárias nos processos criminais, ou porque não deixam nada à arbitrariedade do juiz, ou porque fazem compreender ao povo que os julgamentos são feitos com solenidade e segundo as regras, e não precipitadamente ditados pelo interesse, ou finalmente porque a maior parte dos homens escravos do hábito e mais inclinados a sentir do que raciocinar, fazem assim uma ideia mais augusta das funções do magistrado. A verdade, muitas vezes demasiado simples ou demasiado complicada, tem necessidade de certa pompa exterior para merecer o respeito do povo. As formalidades, porém, devem ser fixadas por leis nos limites em que não possam prejudicar a verdade. De outro modo, seria uma nova fonte de inconvenientes funestos. Disse eu que se podia admitir em testemunho toda pessoa que não tem nenhum interesse em mentir. Deve, pois, conceder-se à testemunha mais ou menos confiança a proporções do ódio ou da amizade que ela tenha ao acusado de outras relações mais ou menos estreitas que ambos mantenham. Uma só testemunha não basta, porque negando ao acusado o que a testemunha afirma, não há nada de certo e a justiça deve então respeitar o direito que cada um tem de ser julgado inocente. Deve dar-se às testemunhas um crédito tanto mais circunspecto quanto mais atrozes são os crimes e mais inverossímeis as circunstâncias. Tais são, por exemplo, as acusações de magia e as ações gratuitamente cruéis. No primeiro caso, é melhor acreditar que as testemunhas mentem. Vamos repetir o parágrafo aqui que eu estou
Tô gaguejando muito. Deve dar-se às testemunhas um crédito tanto mais circunspecto quanto mais atrozes são os crimes e mais inverossímeis as circunstâncias. Tais são, por exemplo, as acusações de magia e as ações gratuitamente cruéis. No primeiro caso, é melhor acreditar que as testemunhas mentem, porque é mais comum ver vários homens caluniarem de concerto por ódio ou por ignorância do que ver um só homem exercer um poder que Deus recusou a todo ser criado. Da mesma forma, não se deve admitir com precipitação a acusação de uma crueldade sem motivos, porque o homem só é cruel por interesse, por ódio ou por temor. O coração humano é incapaz de um sentimento inútil. Todos os seus sentimentos são o resultado das impressões que os objetos causaram sobre os sentidos. Deve igualmente dar-se menos crédito a um homem que é membro de uma ordem, ou de uma casta, ou de uma sociedade particular, cujos costumes e máximas são em geral desconhecidos ou diferem dos usos comuns, porque além de suas próprias paixões, esse homem tem ainda as paixões da sociedade da qual faz parte. Enfim, os depoimentos das testemunhas devem ser quase nulos, quando se trata de algumas palavras às quais se quer fazer um crime, porque o tom, os gestos e tudo o que precede ou segue as diferentes ideias que os homens ligam às suas palavras alteram e modificam de tal modo os discursos que é quase impossível repeti-los com exatidão. As ações violentas que constituem os verdadeiros delitos deixam traços notáveis na maioria das circunstâncias que as acompanham e efeitos que das mesmas derivam, mas as palavras não deixam vestígio e só subsistem na memória, quase sempre infiel e muitas vezes influenciadas dos que as ouviram. É, pois, infinitamente mais fácil fundar uma calúnia sobre discursos do que sobre ações, pois o número das circunstâncias que se alegam para provar as ações fornece ao acusado mais recursos para justificar-se, ao passo que um delito de palavras não apresenta de ordinário nenhum meio de justificação. 9. Das acusações secretas. As acusações secretas são um abuso manifesto, mas consagrado e tornado necessário em vários governos pela fraqueza da sua constituição. Tal uso torna os homens falsos e pérfidos. Aquele que suspeita um delator no seu concidadão vê nele logo um inimigo. Costuma então mascarar-se os próprios sentimentos e o hábito de ocultá-los a outrem faz que cedo sejam dissimulados a si mesmo. Como os homens que chegaram a esse ponto funesto são dignos de piedade. Desorientados, sem guia e sem princípios estáveis, vagam ao acaso no vasto mar de incerteza, preocupados exclusivamente em escapar aos monstros que os ameaçam. Um futuro cheio de mil perigos envenena para eles os momentos presentes. Os prazeres duráveis da tranquilidade e da segurança lhes são desconhecidos. Se gozaram apressadamente e na confusão de alguns instantes de felicidade espalhados aqui e ali sobre o triste curso de sua desgraçada vida, bastarão para consolá-los de ter vivido? Será entre tais homens que encontraremos soldados intrépidos, defensores da pátria e do trono? Acharemos entre eles magistrados incorruptíveis que saibam sustentar e desenvolver os verdadeiros interesses do soberano com uma eloquência livre e patriótica que deponha ao mesmo tempo aos pés do monarca os tributos e as bênçãos de todos os cidadãos, que levem ao palácio dos grandes e ao humilde teto do pobre a segurança, a paz, a confiança e que deem ao trabalho e à indústria a esperança de uma sorte cada vez mais doce? É sobretudo este último sentimento que reanima os estados e lhes dá uma vida nova. Quem poderá defender-se da calúnia quando essa se arma com o escudo mais sólido da tirania? O sigilo? Miserável governo aquele em que o soberano suspeita um inimigo em cada súdito e se vê forçado para garantir a tranquilidade pública a perturbar a de cada cidadão. Quais são, pois, os motivos sobre os quais se apoiam os que justificam as acusações às penas secretas, a tranquilidade pública, a segurança e manutenção da forma de governo? É mister confessar que estranha constituição é aquela em que o governo, que tem por si a força e a opinião, ainda mais poderosa do que a força, parece todavia temer cada cidadão. Receia-se que o acusador não esteja em segurança? As leis são, então, insuficientes para defendê-lo e os súditos são mais poderosos do que o soberano e as leis. Desejar-se-ia salvar o delator da infâmia a que se expõe? Seria, então, confessar que se autoriza as calúnias secretas, mas que se pune as calúnias públicas. Apoiar-se-ão na natureza do delito? Se o governo for bastante infeliz para considerar como crimes certos atos indiferentes ou mesmo úteis ao público, terá razão. As acusações e os julgamentos, nesse caso, jamais seriam bastante secretos. Pode haver, porém, um delito, isto é, uma ofensa à sociedade, que não seja do interesse de todos punir publicamente? Respeito todos os governos. Não falo de nenhum em particular e sei que há circunstâncias em que os abusos parecem de tal modo inerentes à constituição de um Estado que não parece possível desarraigá-los sem destruir o corpo político. Mas se eu tivesse de digitar novas leis em algum canto isolado no universo, minha mão trêmula se recusaria a autorizar as acusações secretas. Julgaria ver toda a posteridade e responsabilizar-me pelos males atrozes que elas acarretam. Já o disse Montesquieu, as acusações públicas são conformes ao espírito do governo republicano, no qual o zelo do bem geral deve ser a primeira paixão dos cidadãos. Nas monarquias, em que o amor da pátria é muito fraco, pela própria natureza do governo, é sábia a instituição de magistrados encarregados de acusar, em nome do público, os infratores das leis. Mas todo governo republicano ou monárquico deve infligir ao caluniador a pena que o acusado sofreu, se ele for culpado. 10. Dos interrogatórios sugestivos.
Nossas leis proíbem os interrogatórios sugestivos, isto é, os que se fazem sobre o fato mesmo do delito, porque, segundo os nossos jurisconsultos, só se deve interrogar sobre a maneira pela qual o crime foi cometido e sobre as circunstâncias que o acompanham. Vamos repetir o parágrafo aqui que eu fiz uma pausa, nada a ver. Nossas leis proíbem os interrogatórios sugestivos, isto é, os que se fazem sobre o fato mesmo do delito, porque, segundo os nossos jurisconsultos, só se deve interrogar sobre a maneira pela qual o crime foi cometido e sobre as circunstâncias que o acompanham. Um juiz não pode, contudo, permitir as questões diretas que sugiram ao acusado uma resposta imediata. O juiz que interroga, dizem os criminalistas, só deve ir ao fato indiretamente e nunca em linha reta. Se se estabeleceu esse método para evitar sugerir ao acusado uma resposta que o salve, ou porque foi considerada coisa monstruosa e contra a natureza um homem acusar-se a si mesmo, qualquer que tenha sido o fim visado com a proibição dos interrogatórios sugestivos, fez-se cair às leis uma contradição bem notória, pois que ao mesmo tempo se autorizou a tortura. Haverá, com efeito, interrogatório mais sugestivo do que a dor? O celerado robusto, que pode evitar uma pena longa e rigorosa, sofrendo com força tormentos de um instante, guarda um silêncio obstinado e se vê absolvido. Mas a questão arranca ao homem fraco uma confissão pela qual ele se livra da dor presente, que o afeta mais fortemente do que todos os males futuros. E se o interrogatório especial é contrário à natureza, obrigando o acusado a acusar-se a si mesmo, não será ele constrangido a isso mais violentamente pelos tormentos e as convulsões da dor? Os homens, porém, se ocupam muito mais em sua norma de conduta com a diferença das palavras do que com das coisas. Observemos, finalmente, que aquele que se obstina a não responder ao interrogatório a que é submetido merece sofrer uma pena que deve ser fixada pelas leis. É mister que essa pena seja muito pesada, porque o silêncio de um criminoso perante o juiz que o interroga é para a sociedade um escândalo, e a justiça uma ofensa que cumpre prevenir tanto quanto possível. Mas essa pena particular já não é necessária quando o crime já foi constatado e o criminoso convencido, pois nesse caso o interrogatório se torna inútil. Semelhantemente, as confissões do acusado não são necessárias quando provas suficientes demonstraram que ele é evidentemente culpado do crime de que se trata. Este último caso é o mais ordinário, e a experiência mostra que, na maior parte dos processos criminais, os culpados negam tudo. 11. Dos juramentos. Outra contradição entre as leis e os sentimentos naturais é exigir de um acusado o juramento de dizer a verdade, quando ele tem o maior interesse em calá-la, como se o homem pudesse jurar de boa fé que vai contribuir para a sua própria destruição, como se mais das vezes, a voz do interesse não abafasse no coração humano a da religião. A história de todos os séculos prova que esse dom sagrado do céu é a coisa de que mais se abusa. E como a respeitarão os celerados se ela é diretamente ultrajada pelos homens considerados mais sábios e mais virtuosos? Os motivos que a religião opõe ao temor dos tormentos e ao amor à vida são quase sempre fracos demais, porque não impressionam os sentidos. As coisas do céu estão submetidas a leis inteiramente diversas das da terra. Por que comprometer essas leis umas com as outras? Porque colocar um homem na atroz alternativa de ofender a Deus ou perder-se? É não deixar ao acusado senão a escolha de ser mau cristão ou mártir do juramento. Destrói-se dessa forma toda a força dos sentimentos religiosos, único apoio da honestidade no coração da maior parte dos homens, e pouco a pouco os juramentos não são mais do que uma simples formalidade sem consequências. Consulte-se a experiência e se reconhecerá que os juramentos são inúteis, pois não há juiz que não convenha que jamais o juramento faz o acusado dizer a verdade. A razão faz ver que assim deve ser, porque todas as leis opostas aos sentimentos naturais do homem são vãs e consequentemente funestas. Tais leis podem ser comparadas a um dique que se elevasse diretamente no meio das águas de um rio para interromper-lhe o curso, ou o dique é imediatamente derrubado pela torrente que o leva, ou se forma debaixo dele um abismo que o mina e o destrói insensivelmente. Acho que eu vou parar por aqui.